Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo de pediatria, nós vamos falar um pouquinho sobre o aleitamento materno, né, que ficou pendente da última aula. Então, o aleitamento materno, pessoal, ele é fundamental até os 6 meses de idade, tá? Ele é fundamental e deve ser exclusivo, ou seja, até os 6 meses de idade, o bebê não vai precisar de nenhum outro tipo de alimentação, nem água, nem chá, nem papinha, tá? Somente o leite materno. Após esse período de 6 meses, né, o pediatra normalmente ele vai introduzindo uma alimentação diferenciada para a criança de acordo com a idade dela, de acordo com as condições de mastigação, de deglutição, tá? Então, após os 6 meses, pode ser conciliado, tá? O leite materno com outras refeições, tá? Não é que precisa ser interrompido quando chega nos 6 meses, pelo contrário, né? Quanto mais a criança mamar o leite materno, mais benefícios ela terá, tá? E que tipo de benefício o leite materno tem para a criança, né? Então, para começar, ele já vem na temperatura ideal. Ele não precisa ser aquecido, não precisa ser preparado, né? Então, ele já vem na temperatura e na quantidade ideal que a criança precisa, tá? Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem está relacionado ao suporte nutricional, né? Então, até os 6 meses de idade, todo nutriente que o bebê precisa será encontrado no leite materno, tá? E após esse período também, né? Além desse benefício, tem o benefício da melhora, do aumento e manutenção da imunidade, tá? Então, o leite materno, ele já é um anticorpo natural, tá? O que é um anticorpo natural? Que vai auxiliar no combate às doenças que deprimem a imunidade, vai melhorar a imunidade do bebê para ele ficar menos susceptível a doenças. O leite materno é como se fosse uma vacina natural, né? Então ele contém todos os nutrientes, vitaminas, minerais, tudo que a criança precisa. Além de aumentar o vínculo mãe e filho, né? Porque a amamentação, ela cria um vínculo. A mãe olha para o bebê, olha nos olhos do bebê. O bebê sente o cheiro da mãe, sente a temperatura da mãe, se sente protegido, acalentado. Então, esse gesto de amamentar acaba influenciando muito nesse vínculo mãe e filho, tá? E as vantagens da amamentação para a mãe. Então, existem bastante vantagem para a mulher também, tá? Qual a primeira vantagem? Amamentar ajuda, né, auxilia na redução do peso corporal pós-parto. Então, durante a gestação, a mulher ganha peso, né? É normal que ela ganhe uma quantidade de peso. E amamentar vai auxiliar nessa perda de peso mais rápida, para que ela possa voltar no peso anterior ou no peso que é ideal para ela, tá? A outra vantagem é que a amamentação ela vai auxiliar na involução uterina. O que é isso? Então, quando a mulher, durante, né, o parto, o que acontece? Na gestação, o útero ele vai evoluir, ele vai aumentar de tamanho para poder se adaptar ao tamanho do bebê, à necessidade de espaço do bebê, né? E após o nascimento, após o parto, ele não vai evoluir rapidamente. É todo um processo. Como é que funciona esse processo? Existem contrações uterinas, né, que são denominadas as cólicas. Por isso que a mulher costuma sangrar por um período após o parto, né? Então essas contrações vão ajudando a descamar todo o endométrio, a diminuir o volume uterino para que ele volte ao tamanho normal, tá? E o que a amamentação tem a ver com isso? Durante a amamentação, essa questão da sucção, quando o bebê suga, né, o mamilo para poder se amamentar, existe alguns efeitos que causam a contração uterina, tá? Então, nesse momento, libera a ocitocina e a ocitocina vai provocar contrações no útero, tá? Olha só que legal. Além disso, vai diminuir a chance de dar hemorragia uterina pós-parto, tá? Que pode levar a anemia, né? Algumas complicações nutricionais e afetar na saúde da mãe, tá?
Então, muitas mães relatam, né, que no momento que está amamentando, sente um pouquinho de cólica. Quando termina a amamentação, que a mãe vai levantar para fazer alguma coisa, ela sente que está aumentando o fluxo de sangue, né, que acaba saindo com a menstruação. E é por conta disso, por conta da sucção do bebê, tá? Outro fator, né, que é um benefício para a mãe, reduz o risco da mãe desenvolver diabetes, reduz o risco da mãe desenvolver câncer de mama, tá? E aumenta o vínculo da mãe com o seu filho. Então, tem todas essas vantagens. E tem uma questão, né, que é dúvida de muitos profissionais, dúvida de muitas mães, como que pode tornar a amamentação um momento prazeroso, tá? Para a mãe e para o bebê. Então, inicialmente, não existe um horário certo para mamar, né? Então, a criança ela não vai mamar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 1 em 1 hora, 5 vezes por dia. A amamentação ela deve ser livre demanda, ou seja, a hora que o bebê tiver vontade, tá? E ele vai pedir. Como ele não fala, qual que é a maneira com que ele vai pedir? Chorando, tá? Então, quando o bebê chorar, não for cocô, não for xixi, não for cólica, né? Tem essas situações que as mães vão se adaptando ao longo, né? Dessa adaptação com o bebê. A mãe já vai saber que é o chorinho de amamentação, tá? E orientar a mãe sobre a higienização das mãos antes da amamentação, tá? Lembrando que a posição correta, mais confortável para o bebê, um pouco mais confortável para a mãe, né? Que é muito usual que vocês podem estar orientando, é permanecer barriga com barriga, barriga do bebê junto com a barriga da mãe e direcionar a cabecinha para a mama, né? Que o bebê vai mamar. Nunca levar, né? A mama até o bebê, deixa o bebê chegar, ele vai abocanhar, ele vai aprender a pegar. Lógico que vocês não vão manter uma distância muito grande, né? Nesse momento vão orientar a mãe para aproximar sim da mama, mas não colocar dentro da boca dele, tá? Deixa ele procurar, ele desenvolver essa parte da sucção que é muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento dele. É bem interessante que os bebês eles já treinam essa movimentação da sucção, né? É muito curioso, as pessoas falam, nossa, como que os bebês nascem e já sabem que tem que amamentar, né? Já sabem que eles precisam mamar, já sabem fazer movimento de sucção. Durante a gestação, né, às vezes aparece no ultrassom, o bebezinho tá assim, ó, chupando o dedo, né? Então, ele está fazendo isso já começando um estímulo para o momento da sucção, quando ele sair da barriga, tá? Então já começa lá de dentro esse estímulo, por isso que não pode ser boicotado, a criança tem que ter o hábito de procurar a mama, tá? De estimular a sucção, senão ela fica preguiçosa e vai acabar não mamando, ocasionando o emagrecimento dela, tá? Perda de nutrientes. Uma outra orientação, sempre que for amamentar, esvazia uma mama primeiro, né? Esvaziou essa mama, o bebê está satisfeito, ok? Na próxima mamada, vai mamar da outra mama, tá? Então, sempre que for iniciar com a mama direita, né? Termina, esvazia essa mama e depois que for mamar de novo, mama na esquerda. Se for na esquerda, depois vai na direita. Sempre fazendo, tá? Deixando o bebê mamar todo o leite, esvaziando uma mama primeiro. Por quê? Ah, posso colocar meia horinha aqui, 20 minutos aqui na esquerda e 20 minutos na direita? Não, porque o que que acontece? O primeiro leite, né, do recém-nascido, é aquele colostro, então tem uma coloração diferente, uma pigmentação diferente, uma textura diferente, né? Esse leite, que muitas mães falam, né? Ai, leite fraco. Não é um leite fraco. É o leite preparado para esse momento em que o bebê acabou de nascer, tá? Então, ele está se adaptando a uma nova vida. O seu organismo vai se adaptar à alimentação por via oral, né? Então, tem que ser um leite um pouquinho menos denso. E aí, conforme ele for sugando esse colostro, né? Quanto mais ele for sugando, mais nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas, lipídios, ele vai sugando, tá? E depois, o que vocês podem observar? Que a mama, né?
Quanto mais profundo for, mais forte for a sucção, o certo é o leite vir daqui de cima para baixo da mama, tá? Que vem rico em nutriente. Se a mãezinha for trocar, né, a cada 10 minutos de mama, o bebê só vai ter aquela mamada superficial e vai continuar com fome, tá? Então, por isso que é importante esvaziar primeiro uma mama, para não ter perigo também de empedrar, que é um outro assunto que nós vamos falar daqui a pouco, tá? De acumular o leite, acabar empedrando, causando desconforto para a mãe, tá? E é bom lembrar também que a primeira mama que o bebê pega, ele vai começar a sugar com mais força, porque ele tá com fome. Então ele fica sugando com mais força. Já na segunda mamada, né, quando for passar para outra mama, ele vai sugar com menos força, né? Porque já tá começando a ficar satisfeito. Então, muitas vezes, ele não vai esvaziar as duas mamas. Então, lembrando que sempre que a mãe trocar de mama, então, começou pela esquerda, mamou um pouquinho da direita, da próxima mamada, ela vai na direita, tá? Agora, se esvaziou inteirinho a direita, o bebê ficou satisfeito, a próxima é a esquerda, tá? Nunca deixando acumular o leite por muito tempo numa mama só. E até quanto tempo o bebê pode mamar, né? Tem uma data que precisa tirar a criança do peito. Como é que funciona? Normalmente pode deixar a criança até 2 anos, tá? Tem criança que mama até 3 anos, até 4 anos. O ideal, né, que vai fazer diferença ali, né, para a criança, até 2 anos de idade já tá uma idade legal, né? Nicole, mas se a mãe não tiver leite, o que vai acontecer? Aí, pessoal, se por acaso a mãe tiver algum problema na produção de leite, tá? Tiver algum problema durante a amamentação que não possa ser corrigido, aí vai optar pelas fórmulas, tá? Industrializadas. O médico vai fazer uma prescrição da fórmula e a mãe vai administrar, tá? Não pode administrar leite integral, de vaca, né? No recém-nascido, tá, pessoal? Nem no bebê. Leite, o normal, a introdução é só depois de 2 anos de idade, se houver necessidade, tá? Então, assim, até os 2 anos, leite materno. Se a mãe quiser continuar amamentando, se o bebê quiser, tá? Se a criança quiser. Ou a fórmula também, tá? Até os 2 anos de idade. Aí, depois disso, que se a mãe quiser introduzir o leite integral, aí é uma opção da mãe, tá? Não existe certo ou errado. A mãe vai ver o que vai se adaptar às condições sociais, econômicas, culturais dela, mas indica-se somente após os 2 anos, tá? Existem algum problema no período da amamentação para a mãe? Sim, existem alguns problemas. Quais são eles, tá? A rachadura dos mamilos é um problema que muitas mães acabam se desestimulando, né? Querendo parar de amamentar por causa da dor, né? Porque é realmente muito incômodo. Então, esse é um dos problemas que acabam ocorrendo, tá? Por que acaba ocorrendo essa rachadura? O mamilo costuma rachar quando a pega do bebê não é correta, tá? O que é essa pega? Quando o bebê vai amamentar, quando a mãe vai amamentar o bebê, o correto, né? Então tem o mamilo, sabem a auréola, né? Aquela região mais escurecida que circunda os seios da mulher. O correto é o bebê abrir a boca e abocanhar inteiramente a auréola, tá? Não é para pegar só no bico do peito, porque isso vai rachar em algumas horas o peito da mãe. Então, é somente abocanhar a auréola, porque fica mais fácil para ele sugar e não causa desconforto para a mãe, tá? Mas e aí, se rachar, o que acontece? A mãe para de amamentar? Como é que funciona? Hoje em dia existem algumas pomadas, tá? Que podem ser prescritas pelos médicos, tá, pessoal? Essas pomadas, tem até pomada à base de lanolina, que dá para o bebê mamar, né? Não precisa remover ela do seio antes da mamada. E tem umas que precisam fazer, antes do bebê mamar, precisa fazer a higienização, remover o excesso, tá? Aí vai das condições econômicas da mãe também, porque essa de lanolina ela é um pouco mais cara.
Então, existem pomadas, tá? O próprio leite materno. Então, toda vez que a mãe terminar de amamentar, pega um pouquinho do leite, passa no mamilo para hidratá-los, né? Banho de sol é muito importante. Como assim banho de sol? É ficar lá com os seios expostos, tá? No sol, tá? Auxilia na cicatrização, previne essa rachadura no mamilo, tá? E se a mãe tentar todas as alternativas, realmente machucar muito, tem mamilo que até sangra, né, pessoal? Aí não é legal. O bebezinho acaba entrando em contato com o sangue, então não é interessante. Se for muito frequente as rachaduras, né? Em último caso, que a mãe já tentou várias alternativas, aí conversa com o médico, com a pediatra, com o ginecologista, né? E normalmente é a pediatra que vai avaliar sobre uma sugestão de fórmula, porque a mãe não vai conseguir amamentar, porque realmente é uma dor bem chata, né? Bem complicada. Cada ser humano sabe, né? Sentir o nível de dor, até onde vai a dor, né? Então, esse é um problema. O outro problema que pode acontecer são os seios empedrados, né? O que acontece aí com os seios empedrados? Se a mama não for esvaziada e permanecer por muito tempo lá o leite, tá? Ah, mas se o bebê não mamar essa mamada, a mãe precisa fazer o esvaziamento da mama, tá? Fazer a ordenha. Como que é isso? Durante o banho, a mãe vai receber água morna nessa região dos seios e vai fazer os movimentos, ó. Então, para vocês entenderem aqui, ó, tá? Que circundam as mamas, sempre começando daqui, ó. Não é o bico, tá, pessoal? Aqui, quando vocês forem sentir, palpar a mama da gestante ou até mesmo da mãe que está amamentando, vocês vão sentir que tem glândulas, e essas glândulas que vão produzir o leite. Então, precisa ser comprimido as glândulas, tá? E aí vai começar a esvaziar. Tem que esvaziar a mama, senão empedra, causa um processo inflamatório, doloroso para a mãe, né? Os seios ficam quente, dolorido, avermelhado, né? Um processo inflamatório, tá? E esse tipo de situação acontece mais com as mães que trabalham fora, né? Que ainda amamentam. Então, assim, é uma coisa bem interessante, né? Então, quando o peito começa a pingar, começa a encher muito, a mãe já sabe que tá na hora do filho mamar, né? Então, assim, se a mãe tá longe, o leite vai sendo produzido durante o dia, a mama vai aumentando, pinga mesmo leite, às vezes mancha a roupa, tá? Aparece, dói, empedra, tá? Então, as mães que trabalham fora, o correto nesse período, né? Que se elas não puderem sair para amamentar, tá? O correto é levar uma bombinha para o trabalho na hora do almoço ou na hora que for permitido e fazer o esvaziamento das mamas para não ficar tão dolorido, tá? E aí, quando vai esvaziar, vai começar a produzir novamente o leite, e aí na hora que a criança for mamar, vai facilitar a mamada. Se porventura houver a piora, tá? A mãe sentir muita dor, muita dificuldade, aumentar o processo inflamatório, a mãe deve procurar um serviço de saúde, tá, pessoal? Procurar uma assistência médica ou da enfermagem para ver o que está acontecendo. Outro tipo de problema que pode acontecer é a mãe queixar-se de ter pouco leite. Ah, eu tenho pouco leite, não é o suficiente. Então, a dica que vocês podem dar durante as orientações é a seguinte: quanto mais a mãe amamentar, quanto maior a frequência das mamadas, maior será a produção de leite, tá? E quanto menos a mãe amamentar, menor a produção de leite. Então, quer fabricar, quer produzir leite, amamente, distribua, tá? E a questão do leite fraco, que eu comentei com vocês, que muitas mães reclamam: ai, meu leite é fraco. Não é que o leite é fraco, ele muda de coloração, de aspecto, de acordo com as fases em que o bebê precisa e de questão de anatomia, né? Ah, o leite da minha vizinha é mais denso, é mais amarelado, é mais esbranquiçado, o meu é meio transparente. Então, assim, cada mulher vai desenvolver o leite no período em que o bebê precisa, do aspecto, né? Que o bebê vai precisar e de acordo com a anatomia, tá?
Então, essa história de leite fraco não existe. Por exemplo, ai, a mãe começa a comentar que a criança tá mamando, terminou de mamar, esvaziou a mama, a criança continua chorando. Ai, meu leite é fraco, não é suficiente. Então, assim, a criança ela chora por vários motivos, né? Cólica, querendo aconchego, né? Tem dor em alguma região abdominal, de repente, tem algum desconforto, eructação, né? Que é a questão quando a criança não arrota, esses gases que ficam causam uma sensação de desconforto. Então, por vários motivos que as crianças acabam chorando, né? Então, assim, não tem essa de leite fraco, tá? A questão é poder saber avaliar de acordo com a rotina, né? Isso só a mãe e o filho que vão acabar descobrindo com o tempo, né? Essa rotina, depois de um tempo a mãe já sabe o que é choro de fome, o que é choro de dor, né? O que é choro de manhinha. Então, a mãe vai se adaptar a isso, tá? Mas podem colocar na cabeça das mãezinhas que esse tabu do leite fraco, né? Não faz sentido, né? Todo leite da mãe é bom e é essencial para o seu bebê. Falando um pouquinho agora sobre as vantagens do aleitamento materno para o bebê, tá? É bem bacana que essa parte da amamentação, ela vai auxiliar na prevenção de inúmeras doenças, tá? Principalmente doenças respiratórias, infecções urinárias, tá? Diarreias, doenças que podem acabar levando o bebê a uma internação, né? E internação nunca é bom. Sempre acaba abrindo espaço para o bebê adquirir algum tipo de infecção, tá? Então, essa é a vantagem para o bebê, uma das vantagens, né? Esse bebê que foi amamentado corretamente, a chance dele desenvolver doenças respiratórias, cardiovasculares, são mínimas, né? Diabetes, hipertensão. Durante a fase da adolescente para adulta, vai ser mais difícil dele desenvolver. Só que também vai depender das condições de vida dele, o modo com que ele vai viver na fase adulta, né? Não existe esse tipo de milagre, né? A pessoa abusa na alimentação, não faz atividade física, né? Ou já tem predisposição genética ou hereditariedade para algum tipo de doença, aí é diferente. Mas a amamentação ela vai como um auxílio, tá? Como um modo de prevenção. E as vantagens para a mulher, como a gente já tinha falado no começo, né? Auxilia na involução uterina, diminuição de risco de hemorragia, perda de peso mais rápida, né? Então são essas vantagens, aumenta o vínculo da mãe com seu filho, tá? Pessoal, vão me falando, se surgir alguma dúvida, estarei à disposição, tá? E agora, como uma complementação, vou falar um pouquinho sobre a doação do leite materno. Como é que funciona, né? Existe um banco de leite. Por que que existe doação? Por que que existe esse banco de leite? Existem mães que não conseguem amamentar? Existem. Existem mães que não podem amamentar? Existem. Em qual caso a mãe não pode amamentar, por exemplo? Se a mãe tiver alguma doença infecto-contagiosa, né? Se a mãe tiver HIV, por exemplo, tá? Hepatite. Então, nessa situação, é necessário a doação, o leite da doação, tá? Para poder alimentar esse bebê. Bebezinhos prematuros, bebezinhos que têm alguma doença, que interfiram, né? Nas condições de amamentação na mãe mesmo, então eles acabam utilizando o leite do banco de leite, tá? E como que são amamentadas essas crianças? Nos copinhos, né? Eles têm alguns copinhos, parece aqueles copinhos de café, sabe? Então, há uma auxiliar, uma técnica de enfermagem ou enfermeira especializada, né? Que já é treinada, que já faz parte do banco de leite, que vai realizar esse tipo de alimentação, tá? Com relação às doações, como que ocorrem, né? Antigamente, doava-se o leite materno, as mães colocavam naquele pote de maionese, né? De requeijão, o pote tem que ser de vidro, né? E hoje em dia não é tão assim, né? Lembrando que como tem algumas doenças que podem ser transmitidas por meio do leite, né?
Então, antigamente tinha aquelas mães denominadas mães de leite. O que é isso? Ah, eu não tenho leite suficiente, a vizinha tem. Aí a criança mama na vizinha, né? Ou troca. De repente a mãe vai precisar sair fazer alguma coisa, a vizinha amamenta o filho dela, né? Ou mesmo que seja da mesma família. Só que isso aumenta o risco de doenças, né, no bebê. E atrapalha um pouquinho nesse vínculo mãe e filho. Então, as doações, né, precisam ter esses critérios. A doadora ela tem que ter um cadastro, tá? Esse cadastro normalmente ele é realizado e antecede de exames, tá? Essa mãe tem que apresentar a carteirinha de pré-natal. Na carteirinha de pré-natal, tá indicando todos os exames que ela fez, garantindo que ela não tenha nenhuma doença que possa ser transmitida, tá? Que ela realmente tem leite suficiente para doar. Então, uma alternativa também para as mães que produzem muito leite, né? E para não desperdiçar esse leite, fazendo esvaziamento, né? E descartá-lo, essas mães vão doar. Lembrando, pessoal, que a doadora ela não pode beber, não pode fumar, não pode tomar nenhum tipo de medicação, porque toda substância tóxica é transmitida, tá, pro bebê por meio do leite. Lembrando, né, que existem alguns municípios que eles vão até a residência e coletam, o próprio profissional de saúde, né, um agente de saúde, coleta lá o leite, né, ou faz ordenha, ou auxilia a mulher, né, a poder ordenhar de forma correta, higiênica, forma de armazenamento, né. Com relação a isso, é fornecido um recipiente estéreo para a mãe colocar o leite, tá? Então não é mais como antigamente os tipos de doações, né, que tinham pouca informação sobre isso, poucos cuidados de antisepsia e asepsia. E esse leite, quando ele chega no banco de leite, ele passa por um processo chamado de pasteurização, tá? Onde serão eliminados qualquer tipo de micro-organismo que possa ser transmitido por meio desse leite, tá? Falando de bactérias ou vírus. E, além disso, a mulher vai ter uma carteirinha de pré-natal, sempre em dia, né? Quando essa mulher já tiver o bebezinho, né? Quando ela for gestante, ela não pode doar, tá, pessoal? Lembrando que ela, se for gestante, não pode doar ainda, porque aquele primeiro leite é o leite para o bebê dela, tá? Então, ela vai começar a doar a partir do momento que ela começar a amamentar o seu bebê, tá? E ter atenção também na quantidade. A mãe, para doar leite, ela precisa ter uma produção, né, adequada de leite, não pode faltar para o bebê dela. Então, tem mães que produzem muito leite, quantidades absurdas, né? Que sustenta o bebê e acaba tendo que ordenhar toda hora, descartando leite. Então, essas mães são ótimas doadoras, né? Se tiverem com a carteirinha em dia, se não beberem nem fumarem, nem pode fazer uso de nenhum tipo de medicação, tá? Medicação qualquer que seja, pessoal, que possa ser transmitida por meio do leite, né? Passe componentes da medicação para o bebê, tá? Então, com relação ao aleitamento materno, é isso. Ficaremos por aqui. Qualquer dúvida, vão me falando, tá? E vou passar um questionário para vocês sobre o aleitamento materno, tá? Que vai compor aí parte da nota de vocês. Vai valer 2 pontos esse questionário, tá bom? Aí estarei enviando o questionário para vocês na próxima aula. Então, estudem. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá? Muito obrigada, gratidão. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.